Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Mensageiros, muita paz a todos. Que nós possamos, nesses instantes, nos colocarmos em sintonia com a espiritualidade, sobretudo com a espiritualidade responsável pelos trabalhos do Grupo Espírita, sob a tutela da benfeitora Maria Amélia, e, sintonizados, pois, com toda esta equipe maravilhosa, que nós consigamos nos elevar até Deus, através do nosso Mestre amado e querido Jesus. Nos elevarmos a fim de nos colocarmos em situação ou em condição de receber os esclarecimentos e as informações que nos são necessárias para o nosso crescimento íntimo, para o nosso crescimento espiritual, através da busca do conhecimento e adquirirmos a sabedoria necessária para enfrentarmos todas as vicissitudes do dia a dia, para superarmos todos os obstáculos e mais fortalecidos na fé, através da certeza de tudo aquilo que vivenciamos, de tudo aquilo que a doutrina nos traz, de tudo aquilo que o próprio Mestre amado e querido Jesus nos trouxe. Nós vamos experimentar a verdadeira felicidade, a consciência tranquila, o dever cumprido, e assim caminharmos rumo à nossa destinação final, que é a perfeição, para nos colocarmos na condição de verdadeiros trabalhadores do Criador, auxiliando posteriormente as suas criaturas a atingir o mesmo patamar. Mas para isso, precisamos iniciar, precisamos começar ou recomeçar a cada dia uma nova trajetória, uma nova caminhada, calcada em virtudes também conquistadas, calcados nos exemplos do próprio Cristo, porque com certeza ainda não os assimilamos da forma correta, adequada e ideal. E ainda nos falta um pouco mais. Por isso aqui estamos, queridos amigos e companheiros, exatamente para nessa sintonia assimilar tudo aquilo que nos for necessário. Que assim seja. Bem, meus queridos companheiros, e é justamente com este objetivo, com esta finalidade, que nós aqui estamos mais uma vez reunidos e aproveitando as nossas reuniões, sobretudo às quartas-feiras, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. No nosso último encontro, particularmente, nós falamos um pouquinho sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde abordamos a questão relativa ao ponto de vista, a forma como nós olhamos, a forma como nós encaramos os fatos, como nós encaramos os episódios, como nós encaramos a própria vida. E a gente sabe que realmente o seu reino não é deste mundo. O seu reino não é deste mundo, sobretudo pela forma como nós procuramos olhar, pela forma como nós gostaríamos que fosse, mas que infelizmente é uma forma que engana até mesmo os escolhidos, como diz o próprio Mestre. Infelizmente, nós não conseguimos ainda, neste processo de identificação da verdade, vivenciar aquilo que o próprio Cristo e a doutrina espírita nos apresenta.
Infelizmente, somos ainda conduzidos por este inconsciente coletivo e a sociedade vai nos ditando as regras. A sociedade vai nos impondo as próprias conquistas. E a sociedade vai, com certeza, demonstrando para nós aquilo que seria mais importante e interessante e aquilo que nós deveríamos valorizar. E será que nós estamos, pois, preparados para mudar? Quando tocamos nesse ponto na nossa prece inicial, será que nós já estamos aptos, como diz a questão 909 do Livro dos Espíritos, a vencer e a superar todos os nossos vícios e defeitos? Se já estamos, por que nós ainda não o fizemos? A resposta da espiritualidade a este questionamento de Kardec, ela foi muito simples. O que vos falta é a vontade. Como então aprender a dominar os nossos próprios desejos e a vontade? Com certeza, buscando conhecimentos. Daí essa importância dos nossos estudos, a importância das nossas reuniões, a importância das próprias comunicações mediúnicas, sobretudo daquelas comunicações que vão mostrar para nós o que é a vida no mundo espiritual. Porque com certeza ainda não fomos convencidos de que ela é a verdadeira vida. Basta fazer uma pesquisa íntima. Perguntem a cada um de vocês mesmo, lá no seu próprio íntimo. Vocês estão realmente convencidos de que a verdadeira vida é a espiritual? Não estou querendo com isso que vocês desprezem a vida material, absolutamente. Mas apenas que nós consigamos, como foi visto no ponto de vista, no meu reino não é deste mundo, a enxergarmos as coisas de uma forma diferente. Por isso, proponho hoje uma reflexão em cima do próprio capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E confesso a todos vocês que uma leitura simples, uma leitura desavisada, uma leitura sem reflexão, pode até gerar uma certa contrariedade ou uma decepção dos espíritos. O título é A Desgraça Real. E, em algumas traduções, vocês vão identificar a infelicidade real. É a mesma coisa. E eu digo que numa leitura realmente desavisada, a gente vai pegar e vai olhar aquilo ali e falar: o quê? Mas como é que eu posso viver dessa forma e experimentar essas coisas e achar que isso não é uma desgraça? Como é que eu posso... Calma. Nós já até vamos ver e vamos analisar, ou vamos fazer uma leitura ou uma releitura desse dispositivo. Mas antes disso, eu gostaria de dizer aos senhores, quem escreveu essa mensagem foi o espírito Delfine Gardini. Deixa eu só conferir o nome, isso. Delfina de Girardin, né? No francês ali, Delphine de Girardin. Gente, Delphine de Girardin, ela nasceu no mesmo ano que Kardec, 1804, e desencarnou em 1855. E segundo a sua própria biografia, ela já estava com câncer, mas era uma pessoa, era sobretudo uma médium, que já teve o contato com as mesas girantes, mas como nós vimos pela data do seu desencarne, não experimentou muito, não trabalhou muito com o próprio Kardec nesse sentido. Mas era uma pessoa muito ativa. Ela se transformou por si só numa jornalista, escrevia em jornais, escrevia livros, romances, e ela tinha uma certa amizade com determinadas pessoas na França, e uma dessas pessoas
também conhecida de todos nós, Victor Hugo. E um pouquinho só dessa sua trajetória, só para nós identificarmos essa mensagem que ela nos trouxe. Será que ela foi realmente trazida por alguém que tinha esta bagagem para poder nos dizer sobre isso, sobre a desgraça real? Então ela, nessa sua breve existência, ela, em contato com essas pessoas e diante de determinados regimes que estavam acontecendo ali naquela época, ela se viu privada da companhia de muitos dos seus amigos que foram inclusive exilados. Um deles, o próprio Victor Hugo. Porque justamente lutavam contra um sistema. E Delphine, não se conformando muito com isso, ela se colocou à luta. Ela foi e, também insatisfeita com tudo aquilo que estava acontecendo, resolveu ela mesma ajudar e auxiliar muitas pessoas. Conta-se que, mesmo com todo o cansaço que ela sentia, porque já estava sofrendo um pouco por conta do câncer, chegou a auxiliar muitas pessoas que necessitavam. Até que, por fim, já fechando aí um pouquinho da sua biografia, para a gente não aprofundar muito, ela resolveu sair, se colocou no mar e foi nas ilhas onde estavam seus amigos para visitá-los e levar um pouco deste conforto, porque ela não se conformava com aquela situação. E ali enfrentou no mar todas essas dificuldades, até que ela conseguiu chegar, rever os seus amigos, confortá-los, contou para as pessoas, principalmente Victor Hugo, sobre as mesas girantes. E Victor Hugo no início relutou, ela tentou montar algumas sessões ali e num prazo de 5 dias nada aconteceu, já estava se decepcionando. E Victor Hugo, só porque gostava muito dela, falou, não, então vamos insistir. Até que, como diz a sua biografia, no dia 11 de setembro, ela consegue uma comunicação. E uma comunicação justamente da própria filha de Victor Hugo, que traz algumas informações sobre o seu desencarne. E aquele ali com certeza transformou Victor Hugo. Então, só para colocar um pouquinho, era uma pessoa que experimentou muitas coisas, mas que em momento algum, mesmo nos momentos de doença, ela se abateu, ela correu atrás e procurou buscar onde ela poderia ser útil e o que ela poderia fazer para as pessoas, justamente para aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Saiu de onde estava e foi até onde os seus amigos estavam exilados para confortá-los. Bem, se nós formos analisar agora o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos esquecer que está inserido justamente no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E nesse Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo interessante, e recentemente o Luiz Fernando trouxe para vocês a parte ali do bem e do mal sofrer. Então esse capítulo 5º ele é cheio de informações e informações interessantes, sobretudo para esses momentos que nós estamos, sobretudo de transição, num planeta de provas e expiações. Nós não podemos esquecer isso. E planetas de provas e expiações são justamente os planetas onde ainda sobressai o mal. E Delphine vai justamente falar ali, olha, desgraça. Eu sei que muitos de vocês já sentiram, vocês podem imaginar, vários de vocês com certeza já vivenciaram coisas tristes. Por exemplo, ela cita que teria coisa mais triste, por exemplo, de que a fome, uma família passando fome, de que você chegar lá e encontrar um berço vazio onde ali há poucos dias estava um anjo dormindo, uma criança que desencarna a perda de um ente querido. A angústia de uma traição é uma das coisas que a sociedade prima muito hoje, a própria fidelidade. Então ela vai citando esses exemplos, que muitas das vezes nós achamos que isso é verdadeiramente uma desgraça. Este coronavírus que atinge e aflige a humanidade nos dias de hoje.
Será que nós podemos encarar isso como uma desgraça real? Outro exemplo que ela cita, até bem interessante, nós quando vemos uma tempestade, essas tempestades que arrancam telhado, que derrubam árvores, a gente fica até preocupado. Será que isso pode ser considerado uma desgraça? Em especial porque essas tempestades depois elas vêm, elas acabam limpando o ar. E a gente precisa de um ar cada vez mais limpo, cada vez mais puro. Será que a desgraça está justamente aí? Ou, aí como coloca ela, a verdadeira desgraça deve ser analisada nas consequências desses fatos ou destes atos. Sim, porque se nós analisarmos a desgraça desse ponto de vista que a sociedade enxerga hoje, nós estaremos apenas e tão somente olhando para o presente, para a vida material. De novo, não quero que desprezemos a vida material, não é isso. É simplesmente olhar e enxergar tudo aquilo que nos acontece como uma desgraça. Então, se nós começarmos a olhar de acordo com a sociedade, nós vamos sim enxergar uma verdadeira desgraça. Essa própria pandemia. Todos nós gostaríamos de estar reunidos, de estar próximos, de nos abraçarmos. Era algo tão gostoso que fazíamos sempre. E mesmo assim, tinha algumas pessoas que tinham resistência, mas tinha que estar ali, vendo, olhando as pessoas. E a gente foi retirado deste meio social para um recolhimento. Eu já falei um pouquinho no nosso último encontro, não vou repetir. Mas as consequências disso, vocês chegaram já a avaliar, já chegaram a analisar? Vou citar apenas uma. Com esse isolamento social, já se identificou a quantidade de lixo que deixou de ser produzido. O ar está muito mais puro do que antes. Temos mortes? Sim. Temos mortes. Temos disputas, discussões, sobretudo no campo da política, e também aquilo que nós já falamos no nosso último encontro, economia versus saúde? Sim, temos. Temos pessoas entrando em depressão por conta da sua própria ansiedade? Sim, mas de novo, isso não são as consequências. A verdadeira desgraça, segundo Delphine, está justamente nas consequências. Quais serão as consequências de tudo isso, meus queridos? Gostaríamos de estar agora, então, vivendo as mil maravilhas, como ela cita, fatos ditosos, que vão com certeza acarretar consequências funestas para nós? Vejam, nós estamos fazendo, pela página do Facebook da AME, um estudo sobre as obras básicas, e Ontem nós estudamos e vimos um pouquinho o inferno. O que é o inferno? O inferno nada mais é do que essas consequências que nós vamos experimentar, ou que muitos experimentam, principalmente na vida futura. Isso foi designado pela sociedade de inferno. E a gente viu vários exemplos de espíritos que tinham uma vida ditosa, tinham tudo o que queriam, inclusive reis. Quem não gostaria de ser um rei, ter todo um reino, vários súditos, inclusive reis, na visão de Telêmaco, retratando para nós o que estavam vivenciando no inferno. Neste seu inferno, onde Kardec traz inclusive quadros do inferno pagão. E ele traz quadros do inferno cristão, da forma como foi pintado, é até pior do que o inferno pagão. E via de regra nós temos o inferno como as penas eternas. A gente não sabe até quando vai durar. Então qual seria a verdadeira desgraça ou a verdadeira infelicidade? Essa que nós estamos experimentando agora ou aquela que nós experimentaremos depois? Quanto tempo nós temos na nossa vida de espíritos encarnados?
50, 60, 70, 80, 90? Não vamos passar de 100. Quanto tempo nós vamos ter na vida espiritual? Inclusive até a próxima encarnação. 250, 300, 400, 500 anos? Não sabemos. Então veja, essa é justamente a advertência que esse Espírito faz e que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela chega a ser inclusive dura. Esperai vós que choreis. Temei ou tremei vós que rides. Por isso que eu falei para vocês no início. Pode até parecer algo bem forte, muito drástico, esta leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma desgraça real. Pode até parecer. Mas para nós que somos espíritas, nós temos que já desenvolver esta sensibilidade, sobretudo para analisarmos o que nós estamos vivenciando hoje. O que nós estamos vivenciando hoje? Provações. Muitos de nós, expiações. E o que são isso? São justamente os frutos do nosso próprio pretérito. São frutos da nossa invigilância, frutos da nossa ignorância. E muitas das vezes são as consequências daqueles fatos ditosos que nós achávamos que estava às mil maravilhas. Daqueles prazeres que nós gozamos quando ainda não era o momento de gozá-los. O que nós estamos vivenciando hoje no mundo de provas e expiações, a sua própria característica já diz tudo, não pode ser uma felicidade. Por quê? Porque nós não plantamos a felicidade, então nós não poderíamos colhê-la hoje. E é exatamente isso que ela está falando e chamando a nossa atenção. Para nós avaliarmos, quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, ele não falou que a gente teria que ficar aí se batendo, se mortificando. Não. Ele diz para nós, justamente para nós começarmos a acordar, a despertar. Primeiro, eu gosto sempre de falar dessa sequência e da evolução das próprias bem-aventuranças. Primeiro a gente tem que reconhecer a nossa verdadeira situação. E não tem forma melhor de reconhecer isso através de um recolhimento. Recolhimento que antigamente os judeus principalmente usavam o jejum. Jejum nada mais era o que? Aquele período de recolhimento para você repensar. E aí vem João Batista e joga um acréscimo a mais. E arrependei. Jejuai e arrependei. O arrependimento é justamente para mostrar para nós. Vamos ver como nós estamos agindo? Nós estamos agindo da forma correta? Querer experimentar apenas felicidade e gozo neste mundo, sobretudo corporal, é alguma vantagem para nós? Ou essas desgraças que porventura estivemos experimentando tem algo a ver com o nosso próprio pretérito e hoje nós estamos nesse processo de purgação da alma e procurando plantar um futuro melhor. E o bem-aventurados dos aflitos vem justamente após essa humildade. Por quê? Porque, como diz o Luiz Fernando, se nós não soubermos sofrer, o sofrimento não atingiu o seu fim. Qual que é a finalidade do sofrimento, se não a transformação da criatura? Então a gente precisa aprender e enxergar, e o Espiritismo está aí justamente para colocar à nossa disposição o conhecimento da verdade. E qual é o principal, ou a principal verdade? Que nós somos espíritos imortais, e que o nosso corpo físico ele é passageiro. Ele é temporário. Em contrapartida, que os prazeres e valores espirituais também são imortais. Acompanham o espírito. Assim como os prazeres e valores materiais acompanham apenas e tão somente a matéria. Analisem bem, depois, com muita tranquilidade, no lar de cada um de vocês, essa leitura da desgraça real ou da infelicidade real.
Avaliem e tentem extrair daí interpretações justamente para que vocês se convençam desses ensinamentos do Cristo e dos ensinamentos da doutrina espírita. Para que nós não sejamos como os fariseus. Porque hoje ainda existem fariseus. Hoje ainda existem aquelas pessoas que querem apenas e tão somente praticar cultos exteriores para justificar a sua consciência. E não coloca ou não desejam ardentemente, não possuem a vontade de uma transformação. Veja o que este momento está trazendo para nós. Vejam as reflexões que o coronavírus está nos proporcionando. Tirou todos nós daquele conforto que nós estávamos, da rotina. Daquele conforto, daquela justificativa. Eu fui ao centro, eu fui à reunião, eu tomei um passe, e justamente para me colocar aonde eu estou agora, para eu efetivamente avaliar. Adoro a Deus através de cultos exteriores, ou eu estou adorando a Deus no culto interior, no meu próprio coração? Reflexões, e que não podem faltar jamais na nossa vida. Espero que todos nós estejamos aprendendo a cultuar Deus no fundo do nosso coração. E tudo isso que parecer uma desgraça, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E tudo isso que possa parecer uma desgraça, não deixemos, como nos diz esse Espírito, de avaliar as consequências. Quais serão as consequências de tudo isso? E aí nós vamos enxergar, com certeza, a providência divina, o dedo do Criador. Fechando, pois, mais este momento de reflexão, convido a todos vocês a se colocarem numa condição de uma reflexão um pouco mais profunda, para nós fazermos a nossa prece de encerramento e, sobretudo, nos colocando em condições de tomar um passe espiritual, fluidificar a água da nossa casa. Mestre amado e querido Jesus, que chegastes a este mundo através da Mãe Santíssima, que também não mediu esforços para receber-te e nos auxiliar a seguir-te. Como dissera Maria nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. E naquela oportunidade Jesus transformou a água em vinho. E Maria está dizendo para nós que se nós fizermos tudo aquilo que Jesus nos disser, ou tudo aquilo que Jesus nos disse, nós também podemos nos transformar da água para o vinho. E como diz o mestre Sala, não é qualquer vinho, meus queridos. É o vinho melhor. É o vinho que representava a alegria para aquele povo, e é o vinho que representa a nossa alegria. E é o vinho que representa a verdadeira felicidade. Que Maria Santíssima, por intermédio das mãos dadivosas de Maria Amélia e toda a sua equipe, derrame sobre todos nós estas bênçãos, estas flores perfumadas, luminosas, a auxiliar no processo de reconstituição de toda a nossa estrutura física e perispiritual, de higienização, reenergização dos nossos centros de força, para que com as baterias carregadas tenhamos uma semana produtiva pela frente. Muita paz a todos,
Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.